Olá, eu sou Luiz Carlos Franco e o Primeira Página de hoje vai falar sobre o mundo da fantasia, mais especificamente de uma fábrica de brinquedos que há mais de 70 anos entretém, diverte e educa gerações. Acompanhe. A indústria nacional de brinquedos tem 371 fábricas instaladas, segundo a última estatística da Brinq, associação que reúne os fabricantes. Desses, 75 são micro e pequenas empresas. O Brasil é o sétimo maior fabricante mundial de brinquedos. Em primeiro lugar está a China, que responde por 70% da produção mundial. O setor movimenta globalmente 80 bilhões de dólares. Uma das grandes responsáveis por manter o mercado brasileiro nessas primeiras posições é a maior fabricante de brinquedos do país, a Estrela, com mais de 76 anos. A empresa já produziu 25 mil brinquedos diferentes, num total de 1,2 bilhão de unidades distribuídas em todo o país. A empresa trabalha hoje com fábricas em Itapira, Três Pontas em Minas Gerais, Itapira, São Paulo, e Ribeirópolis, em Sergipe. E é a única fabricante do Brasil que conta com laboratório certificado pelo Inmetro em uma de suas unidades industriais. Convidamos Carlos Tio, que é o presidente da Brinquedos Estrela, e Aires Leal Fernandes, diretor de marketing da companhia, para contar como uma empresa da década de 30 subsiste em um mercado tão competitivo como o de brinquedos. Obrigado por terem vindo e uma pergunta para os dois. Quando se fala em Brinquedos Estrelas, muitos já reportam a infância, e para alguns brinquedos marcantes como Gênios, Banco Imobiliário, Pula Pirata. Como é que a Estrela consegue, ainda hoje, instigar esse tipo de encantamento em adultos e crianças? Vamos começar pelo Carlos, com a prerrogativa de presidente. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que essa é uma das magias do nosso setor. Você conseguir ter sempre, independente do momento e da vida das pessoas, encontrar formas de encantar as pessoas e na verdade, na medida que você vai desenvolvendo as coleções, na medida que as gerações vão passando, você vai surgindo com novas tecnologias, você sempre acaba procurando ligar conceitos novos àquilo que a criança do momento quer e com isso você vai conseguindo, ao longo de tantos anos, manter a sua coleção atualizada. Então, acho que esse é um grande desafio, essencialmente um grande trabalho da área de marketing, de estar conectado com os consumidores, percepção de sentido, percepção de tendências, o que as crianças querem, ligar coisas desenvolvidas, tecnologias desenvolvidas para outros segmentos e conseguir adaptar ao nosso setor, aos nossos produtos e conseguir fazer com que esse encantamento sempre resista ao tempo. Carlos, Aires, como é que a gente faz? Vocês fazem pesquisa, viagem, como é que é esse descobrir coisas novas que o Tio falou? É um caldeirão de vários ingredientes, Luiz. Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui. Realmente está antenado com tudo que acontece no mundo da comunicação, no mundo da fantasia, do sonho, novas tecnologias, novas tendências, novas temáticas. Está antenado exatamente com tudo que está acontecendo e, obviamente, muito próximo dessa criança, do nosso consumidor final, que é um ser extremamente dinâmico, que hoje detém muita informação, é muito ágil e a gente está sempre correndo atrás dele para tentar levar um produto que possa encantá-lo. Como é que foi o ano, Carlos, de 2013 e qual é o cenário para 2014? Olha, o ano 2013, Luiz, foi um ano que até certo ponto surpreendeu de forma negativa. O setor de brinquedos vinha muito bem até setembro. Só um pequeno parênteses, o mercado de brinquedos ele é altamente sazonal, então você tem 75% do negócio ocorre entre o Dia da Criança, que é outubro, e o Natal. Então é efetivamente um negócio de último trimestre. Então até o Dia da Criança, eu diria que o mercado veio muito bem,
mas surpreendentemente o Natal ficou abaixo do que o varejo estava esperando, que todos nós esperávamos. Então, foi um ano que o setor cresceu, foi um ano em que o setor cresceu menos do que esperava, os nossos principais clientes também cresceram menos do que esperavam e, de certa forma, eu acho que o brinquedo foi um daqueles segmentos em que não teve um final de ano forte. Eu acho que a economia brasileira, no ano passado, ela se dividiu entre alguns segmentos que conseguiram resistir a toda a instabilidade macroeconômica do país, mas brinquedo ficou naquela que não tiveram um grande crescimento. No caso específico da Estrela, nós tivemos um crescimento, nós somos uma companhia de capital aberto, então eu não posso ainda adiantar os números, porque nós temos que publicar o balanço. Tivemos um crescimento de um dígito, que diante de toda a realidade, eu diria que foi uma performance muito boa. E o brinquedo ele tem essa vantagem, vamos dizer assim, né? Porque como você renova 30%, 40% às vezes da coleção a cada ano, você tem a oportunidade de, depois de um ano não muito bom, você inicia o ano com uma perspectiva totalmente nova e aí vai depender da qualidade da coleção que você mandou. E nós estamos abrindo o ano muito otimistas, um ano difícil, 2014. Eu acho que nós temos 2 eventos. O primeiro é uma novidade, é uma Copa no Brasil. Ninguém sabe exatamente o impacto da Copa sobre o consumo normal dos brasileiros. E depois temos anos de eleição. Eleição não nos preocupa, ao contrário. Historicamente, anos de eleição são anos em que você tem mais pessoas trabalhando, muitas pessoas contratadas para fazer trabalho específico, um dinheiro que se movimenta mais por causa das campanhas, então você acaba tendo um aumento de poder aquisitivo, com isso setores como o nosso se beneficiam. Mas, independentemente disso, a coleção que nós montamos para 2014 está muito forte, depois o Aires pode dar um pouco mais de detalhes, e o ano começou bem. O ano começou bem, embora seja um mercado sazonal, o ano começou bem. Então, temos um otimismo grande para 2014. Aires, o Carlos reforçou a questão da sazonalidade. Ano de Copa, tem como aproveitar esse gancho ou vai passar batida a Copa? Então, Luiz, como o Carlos colocou, a gente não tem muito claro o que vai acontecer com esses eventos que vão reportar o ano. A gente tem alguns eventos que vão picotar o ano e o consumo para nós não está claro. A estratégia da companhia foi antecipar o maior número possível de lançamentos. No primeiro trimestre nós estamos colocando já 29 novos itens, que estão muito ligados à sazonalidade do período, são produtos que mexem com a água, são produtos de valor agregado menor, de volta às aulas para que a gente possa utilizar essas datas. No primeiro semestre, até junho, a gente coloca 75 novos itens. Então, nós estamos antecipando já uma grande carga de lançamentos, até porque você sabe bem, nosso negócio é movido à novidade. A gente lança por ano mais de 220, 250 itens. É a mola propulsora do negócio. E a gente está antecipando para que a gente possa movimentar o setor com uma certa folga, para que a gente possa ter um planejamento mais adequado para o segundo semestre, que aí sim, logo depois da Copa, Dia da Criança e Natal, como o Carlos já colocou, representa 70% da desova do varejo. Qual foi ou quais foram os campeões de venda em 2013 e quais as grandes apostas para 2014? Olha, a gente está muito feliz com o produto que nós lançamos há 2 anos, que se tornou já um hit, que é quase um novo segmento, que chama Cupcake Surpresa. Nós já colocamos em 2 anos mais de 1,5 milhão de bonecas Cupcake Surpresa na mão das meninas, se tornou um segmento. A gente deve alargar esse ano com novos modelos, tem a Cupcake Surpresa do Coração. Nós vamos trazer também acessórios para que as meninas possam brincar com as suas bonecas. Nós estamos trazendo um licenciamento muito forte junto à Cupcake, serão as Cupcake princesas da Disney, que vai dar uma injeção mercadológica muito forte nessa categoria. Nós estamos acabando de lançar uma linha chamada Pipiticos, que mexe com água, são pequenas bonecas, mini bonecas que fazem xixi. Então, um produto que está sempre equacionado e ligado à água tem uma performance bastante interessante.
O ano passado também tivemos um grande crescimento em duas linhas importantes para nós. Uma é a linha de supermassa, que mexe com modelagem, com massa de modelar. E a outra é uma linha de um potencial muito grande que vem crescendo ano a ano, que é Pim Pam Pum, que é uma linha de itens pré-escolares que trabalha desde o berço até quando a criança vai para a escola. E que nos países de economia madura já representam, só para você ter ideia, nos Estados Unidos é quase a mesma coisa que bonecas, o segmento de bonecas. Então a gente entende que potencialmente os pais e avós, tios, padrinhos vão compreender que o brinquedo não é só entretenimento. Cada vez mais o brinquedo vai ser um elemento de ajuda no desenvolvimento intelectual, motor cognitivo das crianças. E você adequando produtos na faixa etária correta vai estar ajudando para que a gente tenha indivíduos melhores no futuro. Então essa linha Pim Pam Pum tem tido um crescimento importante, mais de 2 dígitos a cada ano, e a gente tem investido e tem repercutido e tem dado bons resultados para nós. Carlos, os psicólogos gostam e recomendam que as crianças brinquem na terra, saiam de casa, não fiquem tão diante do computador, né? Como é que vocês fazem para buscar contornar essa concorrência que é da informática, desses outros brinquedos eletrônicos, e encantar as crianças? Luiz, eu acho que com vários anos no mercado, né, 77 anos nós estamos completando esse ano, nós já passamos momentos em que outros produtos acabavam momentaneamente tendo a atração, primeiro das crianças, talvez dos pais, os pais acharem que era isso que era importante para as crianças, pressão das crianças por comprarem. Mas o que a história mostra é que esses movimentos muito agressivos, eles acabam sendo pendulares, né? Então, acho que talvez a gente viu um primeiro momento desse quando surgiu o videogame e depois as pessoas questionavam, não, todo mundo só vai ter videogame. Não, o videogame passou a ser um complemento do brincar. Depois de ser reinventado, porque também o videogame acabou sofrendo muitas críticas de deixar aquela criança passiva. O videogame era, principalmente hoje, a tecnologia permite um pouco mais de sociabilização, mas antigamente era uma experiência individual. Enfim, então hoje eu diria que nós vivemos um momento em que os telefones celulares e os tablets são um grande objeto de consumo da criança. Com certeza são concorrentes nossos, mas em algum momento também vão chegar a uma acomodação, e essa vai ser também uma atividade da utilização das redes sociais como um complemento. Por outro lado, nós também procuramos incorporar as tecnologias e principalmente as redes sociais para o nosso negócio e a nossa relação com as crianças e adolescentes. Então, nós fazemos desde relançamentos de produto utilizando redes sociais, como tivemos o caso do Ferrorama, que acabou ganhando até o prêmio máximo da comunicação em Cannes, um Leão de Ouro em Cannes, onde você usa de redes sociais para localizar antigos consumidores do produto, usa esses produtos através das redes para motivá-los e faz uma ação específica. Como o Aires falou, nós somos um maior vendedor de jogos de tabuleiro. Então, também já iniciamos um processo de trazer essas mecânicas que são vencedoras, que estão no mercado há muito tempo, que são temas que não só entretêm, isso que é importante, né? O que dá longevidade para um brinquedo é aquele que ele, além do entretenimento, ele contribui para a formação da criança, né? Desenvolvimento de sociabilidade, aplicação de regras, disciplina, saber ganhar, saber perder. Então, essas são atividades educacionais que o brinquedo tem, que na verdade, se o formato dele é um tabuleiro ou você vai jogar num tablet, ele tem que se perdurar, né? Então, o que a gente procura é, de certa forma, trazer a tecnologia para a nossa linha tradicional de brinquedos, e acreditamos que em algum momento a sociedade vai perceber que não é correto você dar um iPhone ou um tablet para uma criança de 3, 4 anos só para ela ficar passando a mãozinha enquanto os pais vão cuidar de alguma... ou a mãe precisa preparar o almoço ou o jantar, ou o pai quer ler o jornal, ou o pai quer ler um livro, enfim. Isso tem consequências, né?
E eu acho que talvez os nossos grandes aliados são os educadores, os pedagogos, os psicólogos, que sempre reforçam a ideia de que o brinquedo faz parte do processo de educação e de socialização das crianças. É por isso que, com momentos de maior ou menor concorrência, vai sempre existir aquele papel do brinquedo tradicional. Olha, quando vocês incorporam tecnologia, vocês acabaram em alguns jogos, por exemplo, incorporando parceiros também, parcerias com a iniciativa privada. Como é que se dá isso e como é que está sendo o retorno para essas empresas ao associarem o nome com a estrela? Muito interessante esse processo, Luiz. Hoje, pela nova configuração da família, quer dizer, desde os anos 60, quando as mulheres queimaram sutiã em praça pública, e com a emancipação do feminismo, as mulheres saíram do lar. Então hoje a mulher exerce profissões, o pai já era provedor e por uma série de conjunções, até os anos 50, a média de mulheres com filhos eram 5 filhos por mulher, hoje é 1,6. Então hoje nós temos crianças solitárias dentro dos seus apartamentos, atrás das grades das suas casas, mas que são catalisadores de informação. Como eles são bombardeados por diversas mídias, hoje eles detêm muita informação. Só abrindo parênteses, esse é um dos grandes desafios que nós temos. Como encantar essa criança que detém tanta informação. Mas também por ter tanta informação, hoje quebra a hierarquia. Ela fala de igual para igual e é um ser e tem um poder de influenciar no consumo não só dela, mas de todo o lar. A gente tem até colegas de outros segmentos que me mostram pesquisas que são estarrecedoras. Por exemplo, um amigo da indústria automobilística disse que em alguns casos já 14% das crianças influenciam no modelo e na cor na compra de um automóvel, que mexe drasticamente com o orçamento de uma família. Então, muitas companhias têm percebido que linkar a sua marca, fixar a sua marca a esse ser, além de ser um consumidor do futuro, também é um agente influenciador de bens, não necessariamente que ele está consumindo. Onde essa parceria já foi possível, além do Banco Imobiliário que eu conheço? Nós temos vários exemplos. O Banco Imobiliário incorporou várias marcas, o Jogo da Vida também tem trabalhado com algumas marcas de empresas parceiras. Estamos acabando de lançar uma massa de modelar, em que você modela 2 carrinhos da Fiat, o Cinquecento e o Uno, e ele tem um chassi com corda em que ele pode andar dentro de um cenário. Então, embora a gente tenha muitos outros exemplos, mais de dezenas de outros exemplos de companhias parceiras que têm se juntado ao brinquedo para que a gente possa levar produtos diferenciados, com temáticas diferenciadas, com mecanismos diferenciados para esse consumidor. Carlos, como é que é essa parceria com os chineses e esse observar as novidades nessas tantas feiras que vocês percorrem por aí? Olha, Luiz, eu acho que também ao longo dos anos nós conseguimos fazer um movimento de olhar para a China não como um risco estratégico, mas como uma vantagem competitiva. Ou seja, infelizmente, nós vivemos num país onde não existe uma política de desenvolvimento industrial, onde a formação de emprego, a geração de empregos é quase que mais um problema do que uma solução para o país, e isso acaba criando uma série de distorções que, por outro lado, você tem na China hoje um país que é praticamente a fábrica do mundo. Começou historicamente quase que com um processo cultural de cópia, né? Na época da Revolução Chinesa, o que eles queriam era mostrar que eles tinham condições de fazer tão bem quanto as principais marcas do mundo, e daí que vem um pouco desta cultura da cópia. Mas, por outro lado, que teve um governo que definiu que eles queriam ter um projeto de desenvolvimento industrial, e hoje você tem na China produtos de altíssima tecnologia, produtos de alta qualidade. Tem também o outro lado. Então, este encantamento que você chama com a China, a primeira coisa é saber aonde você ancorar os seus projetos, os seus parceiros, porque você precisa, e não é fácil você localizar aquelas empresas que têm o mesmo padrão de qualidade. Hoje a Estrela, ela
na média do que nós vendemos, do que nós faturamos, em torno de 30%, 35% nós produzimos na China e os 65%, 70% no Brasil. Essa é outra característica, às vezes até muito engraçado, para não dizer triste, né? Quem define isso nem somos nós, é o governo. Porque a decisão de você produzir ou importar depende do câmbio, depende de alíquota de importação, de taxa de juros, linha de financiamento, ou seja, fatores que estão fora da decisão da empresa. Então, acho que o grande projeto que a Estrela fez, com todo o processo de abertura, a chegada do chinês, a desestruturação do setor de brinquedos, o grande projeto que nós fizemos, eu acho que foi construir uma empresa em que hoje nós conseguimos estrategicamente sobreviver. Se as condições de mercado nos disserem que vocês têm que produzir 90% no Brasil, nós temos condições, ou se as condições macroeconômicas disserem que vocês têm que produzir 90% na China, nós vamos produzir 90% na China. Outro fato muito característico, curioso, para não dizer característico, é que nós, historicamente, sempre tivemos uma presença no mercado internacional, mas nos últimos anos ficou quase impossível para alguém do setor de brinquedos exportar, né? Não estou falando para os vizinhos do Mercosul, estou falando para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para a África, como historicamente a Estrela sempre fez. Por quê? Porque além do problema cambial dos últimos anos, em que a nossa moeda é muito valorizada, ou seja, o preço do produto no Brasil em dólar é muito caro. Além disso, você não tem um fluxo de navios, você tem um custo de frete absurdamente alto, ineficiência dos portos, assuntos que eu acho que a sociedade inteira já está cansada de ouvir, mas que tiram a competitividade. Agora, a curiosidade é que aqueles produtos que nós mandamos produzir na China, nós agora estamos exportando através da China para o mundo, né? Então, nós participamos das feiras internacionais, principalmente em Hong Kong, na China, e temos o nosso showroom lá, e em outubro de 2013 fizemos a primeira tentativa, foi muito bem aceito, principalmente o carro-chefe também está sendo essa boneca que o Aires falou, a Cupcake Surpresa, que é um produto que está tendo uma aceitação no mundo inteiro, e nós vamos ter, provavelmente, entre o final de 2014 e início de 2015, esse produto nos Estados Unidos e na Rússia, só para dar para você uma dimensão do que é possível se você está produzindo na China, num país que tem infraestrutura voltada para a produção, que tem uma infraestrutura voltada para a exportação e tem meios de viabilizar isso, né? Então, uma empresa brasileira não consegue exportar através do Brasil, nós vamos exportar através da China. Você praticamente matou a pergunta seguinte, que seria qual é o bicho-papão maior, né? Se é a China ou é o próprio governo da gente, né? Então já está definido que você se aliou onde interessa aos chineses, né? E vai dançando conforme a música em matéria de governo. Aires, conta pra gente, tem diferença do brincar na China, brincar no Japão, brincar no Brasil? Os produtos são parecidos, não tem nada a ver? Obviamente, Luiz, o brinquedo nada mais é do que um espelho da sociedade. A gente devolve para a sociedade o que ela está consumindo do ponto de vista de uso, utensílios, cultura, moda, mas a essência é uma coisa genética. O brincar é uma função genética do ser humano. É através da brincadeira que ele descobre o mundo, através da brincadeira que ele tem um aprendizado de como lidar com o mundo. Então, as características essenciais do brincar, elas são as mesmas em toda parte do mundo. Obviamente, as particularidades, características da cultura de cada país vão influenciar na moda, no design, nos elementos daquele brinquedo. Mas o brincar, como o Carlos colocou na outra questão, só para tentar complementar um pouquinho, fazendo uma analogia, dizia-se que com o surgimento do rádio ia acabar o teatro, a televisão ia matar o rádio, mas o que a gente entende é que eles coexistem, né? E o brinquedo ele vai se transformando e vai se adaptando a buscar a suprir as necessidades do consumidor. Hoje a criança vive em eterna mobilidade, a gente também tem adaptado os nossos jogos de tabuleiro para as ferramentas de mobilidade, indo também para
os tablets, para os smartphones, para que essa criança também possa consumir ou brincar nos diversos momentos do seu dia a dia. Mas a essência tátil, o contato, o instinto de maternidade que aflora numa menina, da necessidade de pentear o seu bebê, entre aspas, que é uma boneca, de amamentar, de trocar a roupa, isso não há tecnologia que até agora tenha substituído. Né? O brincar é uma essência nossa, do ser humano. Aires, o principal mercado de brinquedos é o estado de São Paulo, corresponde a 34% das vendas, seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. Os demais estados têm uma participação inferior, a 4%. Vocês trabalham com 3 fábricas. Como é que é a distribuição desses produtos pelas fábricas? Basicamente é uma questão produtiva. Né? A área de São Paulo teria os produtos que são mais automatizados. Nós atuamos com as fábricas da região do centro do país, em Minas Gerais, com mão de obra mais extensiva, toda a área de decoração, pintura, fábrica de óleos, de cabelos, é um pouco mais verticalizado. E aí a questão de mercado é o que vem a suprir com a nossa terceira fábrica, que está no Nordeste. É uma fábrica dedicada à região Nordeste e Norte, exatamente para suprir um público consumidor, que é um deslocamento muito importante da classe D para a classe C nessas regiões, um grande volume de pessoas que estão entrando no consumo, e que a gente tem como característica suprir essa região por ser também um consumidor com algumas peculiaridades. É um consumidor que gosta de produtos grandes, de valor agregado menor, e que muitas vezes o produto produzido aqui na região sudeste ou no centro do país tem uma interferência muito grande, principalmente no quesito frete. Então, produzindo produtos para lá, a gente consegue abastecer uma região que potencialmente vem de uma forma muito promissora e que a gente acredita que no futuro deve ter um poder de consumo muito grande. Carlos, quantos funcionários tem Estrela, empregos diretos, indiretos, e a questão da China também, se você considerar a produção lá, quantos mais também na China? Considerando no Brasil, no pico, que seria o segundo semestre, a Estrela tem em torno de 2.000 funcionários, que eu reputo um número bastante positivo para a realidade brasileira. No caso da China, nós não temos fábrica própria, então nós mandamos produzir os nossos produtos em empresas parceiras que conhecemos, então nem seria justo computar esse tipo de emprego. Em termos de empregos indiretos, eu tenho dificuldade até de calcular, porque nós somos um grande consumidor de costura, né? Vendemos muitas bonecas, então a gente compra isso de pequenas oficinas, de empresas especializadas. Eu diria que tem mais, dos 2.000 diretos, eu reputaria que temos mais uns 2.000 indiretos. O setor de brinquedo, ele é mão de obra intensiva. Ele é um daqueles setores que o governo brasileiro deveria olhar com um pouco mais de atenção, porque com um pequeno projeto você pode gerar muito emprego, que, aliás, na minha opinião, é o melhor programa social. O que é mais difícil fazer? O olho da boneca, o cabelo? Onde a gente tem mais tecnologia? Onde vai buscar mais lá fora? Olha, numa boneca especificamente, o olho é o grande desafio. E a Estrela, ela é a única empresa brasileira que tem a sua própria fábrica de olho de boneca. Porque o olho é como de uma pessoa de verdade. Qualquer pequena distorção, você já tem uma sensação estranha, que algo não está harmônico. Então, é um grande desafio. No caso de bonecas especificamente, nós na Estrela temos a tecnologia. Somos a única empresa também do Brasil a produzir cabelo de boneca, a única empresa do Brasil a ter fábrica de óleos de boneca. Então, temos a tecnologia para fazer qualquer tipo de brinquedo. O que, em geral, nós vamos buscar lá fora são chips e componentes eletrônicos. Não por uma questão de tecnologia, mas por uma questão de custo. A escala, você ainda no Brasil não tem uma escala suficiente para produzir esses componentes aqui e colocar num brinquedo a um custo razoável. Então, para não onerar o preço final ao consumidor, em geral, a única coisa que a gente importa em termos de tecnologia são esses componentes eletrônicos. Modos eletrônicos ou sensores, equipamentos desse tipo.
Segundo dados da Brinq, Aires, o Brasil tem reduzido a quantidade de brinquedos importados, cuja participação foi de 60% em 2012, baixou para 50% em 2013 e deve passar a representar 30% daqui a 3 anos, mais ou menos, segundo cálculos da Brinq. A Estrela também está fazendo esse movimento de redução de importados? Como o Carlos bem colocou na outra questão, é uma série de fatores que fazem com que a gente faça esse movimento, ou crescendo a produção nacional ou crescendo a importação. Tem uma variável importante que a gente ainda não citou, que é o custo China, que vem crescendo ano a ano. O modelo chinês se assemelha em alguns fatores com o que foi o modelo japonês pós-guerra. No início fazia muita miniatura, muita quinquilharia, muitos produtos de valor agregado pequeno, que foi mais ou menos o modelo adotado durante muitos anos pelo governo chinês, mas hoje o governo chinês está deslocando para bens de valor agregado mais alto, telefonia, informática, aeronáutica, automobilismo, produtos mais sofisticados. Com isso, uma série de benefícios que eram dados à indústria de brinquedo tem caído, era uma indústria muito suportada pelo governo. Existe um movimento também interessante, que são as leis trabalhistas, que em muitas regiões do país não eram levadas. Hoje a lei trabalhista já existe também no mercado do brinquedo na China, então já tem um número máximo de horas extras por mês, já tem um adicional para se trabalhar no domingo, para se trabalhar em feriados. Isso tem feito com que o custo chinês também tenha crescido. Então, hoje a gente coloca muito na balança para ver se existe realmente o benefício de se trazer um produto importado ou não. E também por alguns benefícios específicos da lei, em algumas partes e peças e componentes que a gente consegue algum benefício fiscal para dar uma repaginada no produto importado. Então temos trazido talvez menos produtos acabados e mais componentes, principalmente na linha de radiocontroles, ou módulos, ou chips, ou motores, para que a gente possa dar uma nova paginação no produto nacional. Carlos, você já pensou em escrever um livro, Como Sobreviver 76 anos ao sabor da flutuação do dólar e das idas e vindas do governo? Olha, eu acho... Não, nunca tive vontade, porque eu acho que eu não queria fazer as pessoas chorarem. Nosso negócio é de alegria, então vamos ficar assim. Mas é uma pena, Luiz, é uma pena. Você vê quantas indústrias, quantos empreendedores brasileiros ficaram pelo meio do caminho, né? Por falta de rumo, por falta de noção. Eu me lembro quando Portugal tomou a decisão de entrar no mercado comum europeu, o que o governo fez? Eles avaliaram quais as culturas na agricultura que Portugal era competitivo, principalmente com Espanha e Itália, e aonde eles não eram. E aí houve todo um programa de incentivo naquelas áreas que eles não eram competitivos. Para que eu vou continuar produzindo se vou fazer parte do mesmo bloco? Mas não largaram os agricultores, os empresários, entendeu? Ao seu destino. Tiveram um programa de troca, enfim. O que eu sinto é que aqui no Brasil não existe esse programa, né? Então você vê muitas oportunidades e assim, como nós não temos um projeto de país, como não existe uma política de desenvolvimento industrial, tudo muda muito dependendo do presidente, né? Então você está indo num rumo, de repente é um novo presidente, estabelece o seu novo modelo, aí as coisas mudam, novos setores ganham prioridade, outros perdem prioridade e muita gente boa vai ficando pelo caminho. O que eu acho que nós aprendemos lá na Estrela é que não tem jeito, você tem que lutar contra a adversidade e tentar se adaptar o máximo possível, que eu acho que é esse modelo que hoje nós temos. Somos uma empresa brasileira, mas se precisar nós vamos sobreviver importando tudo da China. Se for necessário, temos condições de produzir tudo que nós precisamos no Brasil. E então acho que você ter um modelo de operação que você dependa menos dessas idas e vindas das políticas de curto prazo do país é o que dão a chance de você sobreviver. Aires, a média de brinquedos comprados por ano no país é de 7 por criança, enquanto no Japão é de 34, que demonstra um potencial de crescimento desse mercado.
que tipo de brinquedos tem maior potencial para ser consumido nesse atual momento? Luiz, eu acho que você está citando uma das grandes bandeiras que a gente tem levado durante décadas. Todo e qualquer brinquedo tem uma função no desenvolvimento de uma criança. Infelizmente, o governo vê o brinquedo como um entretenimento e em alguns momentos até como produto supérfluo. Então a carga tributária do brinquedo é uma coisa absurda. Na nossa planilha, mais de 50% internamente é imposto, o que eu acho realmente um absurdo. Nós deveríamos ter programas para alargar a possibilidade de consumo das crianças brasileiras. Nós teríamos melhores indivíduos no futuro se tivéssemos mais crianças brincando com brinquedos adequados à sua faixa etária. Então nós temos grosseiramente no país mais de 50 milhões de crianças, mas com poder aquisitivo de aproximadamente 15 milhões. Então nós temos um potencial gigantesco de alavancar o negócio, o brinquedo, mas mais do que isso, né? Tem um caráter pedagógico, talvez tão importante quanto um livro, a gente poder levar um brinquedo para uma criança. De primeira mão, só para te dar uma resposta, acho que principalmente na fase pré-escolar, da criança do berço até a fase que ela entra para a escola. É um momento de crescimento intelectual em progressão geométrica, que se a gente tivesse dando produtos adequados, nós estaríamos com uma população talvez mais evoluída intelectualmente falando. Carlos, jogos, bonecas, quais são os grandes carros-chefes, e não precisa estipular percentualmente, porque pode ser estratégico, mas ainda os tabuleiros são o grande negócio ou são as bonecas? Não. No caso da Estrela, nós temos um portfólio bastante equilibrado, e eu diria que os dois principais segmentos que nós temos são os jogos, mas os jogos eu alargaria um pouco mais, né? Tabuleiro é uma das características dos jogos, a gente chama de jogos de família, em geral são jogos de tabuleiro, mas nós temos também uma série de jogos que nós chamamos de jogos de ação, que tem alguns componentes eletrônicos, outros não, então você tem todo um complemento de linha de jogos. Aí lançamos também no ano passado, dentro da nossa, também acho que função de quebra de paradigmas, uma linha de jogos para a terceira idade, né? A linha 45 mais, Academia da Mente. Com mercado potencial ainda pequeno, mas é aquele momento em que uma empresa de 77 anos precisa também olhar para os seus primeiros consumidores, que hoje realmente já estão na terceira idade, né? E quem sabe você ter, dentro do que o Aires falou, dessa preocupação que nós temos que o brinquedo seja visto não só como um entretenimento, mas que ele dê uma contribuição, no caso das crianças, na sua formação, na sua cultura, na sua evolução, no caso da terceira idade, que ela possa, de alguma forma, minimizar riscos como Alzheimer. Então, jogos é uma categoria importante para nós, que nós temos um carinho muito grande na Estrela. Bonecas também, bonecas é um segmento em que a Estrela sempre teve uma posição de destaque, temos produtos aí com volumes muito grandes e ultimamente temos feito uma estratégia de criar novos segmentos para você ter outras alternativas. Como o Aires falou, essa linha da primeira infância é uma linha que vem crescendo muito nos últimos anos no Brasil, porque depende também de uma melhora de poder aquisitivo. Essa é aquela faixa que a criança não pede o brinquedo, não pressiona, de certa forma, os pais para ter. Então depende muito mais da sensibilidade e do entendimento do pai, do benefício do brinquedo vai ter. Então, hoje, a área nossa de brinquedos pré-escolar, que é a nossa linha Pim Pam Pum, é uma parcela muito importante, assim como os brinquedos de atividade, que é a linha Supermassa e a linha do Faz de Verdade, né, que foi uma categoria que praticamente a Estrela inaugurou nos últimos anos, que são aquela brincadeira aprendendo, né, a cozinhar, fábrica de macarrão, fábrica de cupcake, fábrica de picolé, enfim. Então, o que a gente procura é ter um portfólio bastante bem equilibrado para nos dar competitividade. E a Estrela Digital? Estrela Digital é um braço importante, eu acho que é um mercado novo,
é uma tecnologia que a gente não produz nas nossas fábricas, tem todo um processo diferente, mas que é um caminho natural, né, de uma empresa que tem tantas marcas líderes de jogos com mecânicas vencedoras. É um processo natural de que a gente não só migre essas tecnologias para o mundo digital, mas que a gente também consiga ter um game que caia na graça do mundo, e aí você tá atuando no mundo inteiro, né? O mundo digital ele tem essa característica, né? Ele rompe fronteiras, rompe barreiras, barreiras geográficas e de línguas. Então, o mundo digital, realmente você está no mundo, né? É de uma forma muito mais fácil do que a gente ter que ir para a China para conseguir exportar o nosso brinquedo, né? Aqui não. Então, é algo que nós estamos olhando com muita atenção, e certamente a nossa tendência é crescer muito nessa área digital. Aires, com a experiência que você tem nesse mercado, que não é pouca, as crianças de hoje brincam menos ou mais do que as de ontem? Como é que você enxerga essas diferenças? São dois bichinhos diferentes, né? Hoje a criança, por uma série de características, pela própria ausência do lar da mãe, por ela estar solitária, hoje ela tem uma agenda muito repleta. Os pais querem treinar essa criança para que ela seja um ser mais competitivo no futuro. Então hoje as crianças têm uma agenda tão repleta quanto de um executivo. Então tem aula de natação, defesa pessoal, mandarim, inglês, espanhol, futebol, kumon, enfim. Então o que a gente percebe é que muitas vezes a gente está competindo com a agenda da criança. Ela sente a necessidade de brincar, mas ela tem tantas tarefas a cumprir que muitas vezes ela não tem esse espaço destinado à brincadeira. E por ela ser um ser mais ou menos solitário, um espaço ocioso, ela tenta se comunicar à distância com seus amigos ou se encontrar. Enfim, são seres diferentes que têm necessidades diferentes do ponto de vista de forma, mas a essência do brincar está dentro dela e a gente continua brincando. Eu que sou um ancião, um velhinho, todo final de semana eu me transvisto lá de jogador de futebol, põe chuteira, põe o calção, eu estou brincando. Isso faz parte de cada um de nós. Cada um de nós brinca. Faz parte da característica de nós, seres humanos. Tio, com 76 anos, a Estrela tem aval para contar a sua história através da evolução do brinquedo. O que mudou nestas 7 décadas na maneira de se fazer brinquedos e não no brincar? Agora é uma pergunta mais produção. Olha, eu acho que na essência pouca coisa, porque a essência sempre foi, no caso da Estrela, procurar lançar um produto em que ele, além de entreter, ele tivesse uma contribuição, como a Ari já falou, para o crescimento e o desenvolvimento, processo de educação, sociabilidade da criança. Então, o que mudou é a forma e o momento, né? Então, você vai adaptando este conceito aos vários momentos que a sociedade vem atuando. Então, surgem tecnologias que você consegue fazer esta função de uma forma talvez mais abrangente. Então, hoje, com uma série de brinquedos eletrônicos que nós temos, os nossos produtos, talvez de primeira infância, eles dão uma gama de opção para a criança aprender uma segunda língua, ou brincar numa segunda língua, ou perceber sons de uma forma muito mais reais, porque existe toda uma tecnologia de sons digitais que se incorpora ao brinquedo. Então, eu acho que a essência sempre foi a mesma. O que você faz é apropriar-se de tecnologia para que este seu objetivo se torne cada vez mais completo e mais próximo da criança. Aires, o que um brinquedo tem que ter para ser um sucesso? Sucesso de vendas? Duas necessidades básicas do ser humano, sonho e fantasia. São bens intangíveis. Você precisa encantar a criança, de alguma forma. E o encantamento pode vir de diversos fatores. Um licenciamento, uma tecnologia, uma forma, enfim.
Eu estou há algumas décadas nesse negócio e ainda estou à procura da fórmula mágica de se encontrar um produto de sucesso. Em abril tem aí a Brim, né, a Feira do Setor. Como é que é essa participação da Estrela? Como será essa participação da Estrela? Importante, muito importante. É o momento em que todo o setor se mostra para o varejo, para o grande público, para a imprensa. Nós colocamos todos os lançamentos lá do ano. Esse ano nós vamos estar com em torno de 250 novos itens mostrando a coleção do ano. Quando de verdade os negócios se destravam e a gente começa a trabalhar o que vai ser o ano. E o negócio de brinquedo é um grande tabuleiro de xadrez onde todos os anos são modificadas as peças. Entram nessa feira 6 mil, 8 mil novos itens de todo o segmento. E é quando a gente começa a perceber como é que o negócio vai andar durante todo o ano. Carlos, o brinquedo está na moda. Duas escolas de samba, uma no Rio, uma em São Paulo, vão desfilar, se não o brinquedo, o brincar, né? Essa magia. O que está acontecendo aí? Eu acho que o brinquedo nunca saiu da moda. O que eu acho que houve sim uma coincidência esse ano de duas escolas de samba, uma do Rio e outra de São Paulo, elegerem o brinquedo, o brincar como o tema das escolas, o que é muito bom. Eu acho que, acima de tudo, vai ter uma interatividade muito grande com a plateia. Porque o brinquedo, o que é importante nesse segmento é que ele entra na vida das pessoas numa fase muito bonita da nossa vida, que é a infância. E essas coisas ficam, são imagens positivas que eu tenho certeza, não posso aqui me antecipar, senão vou apanhar das duas escolas de samba, mas eu tenho certeza que quando o público olhar alguns dos brinquedos do passado com outros dos atuais, isso vai gerar uma emoção muito grande, porque isto gera, né? Essa experiência nós temos. Nós, enfim, já tivemos um museu do brinquedo maravilhoso aqui na cidade de São Paulo, na Avenida República do Líbano. Hoje esse museu é itinerante e nós percebemos que quando você tem esses brinquedos antigos, ele de um lado é uma curiosidade para as crianças, mas acima de tudo para os adultos é um elo de ligação com a sua história, um elo de ligação com a infância. Então eu acho que essas duas escolas vão ter um sucesso muito grande, porque vão criar uma emoção que dificilmente qualquer outro tema criaria para uma escola de samba. Várias vezes ou outra a Estrela relança algumas preciosidades no seu portfólio, Gênios, Boca Rica, Ferrorama. Esses relançamentos agradam mais às crianças, aos pais ou a ambos? Olha, o nosso negócio é repleto de adversidades, né, como você já percebeu. A gente tem que renovar muita coleção, é uma correria desenfreada de lançamentos, a sazonalidade é muito grande no final do período. Mas também temos algumas vantagens. O nosso público consumidor final ele vai se deslocando com o tempo. E a gente sempre recebe uma nova gama de consumidores, que eu diria virgem para alguns produtos que a gente pode coletar nos nossos 70 e quase 77 anos de existência. Coletar alguns produtos que foram sucesso já com histórico de comunicação, de como ele foi, de performance. E temos junto a quem o cerca, os pais, tios, avós, padrinhos, embaixadores ou embaixatrizes porque brincaram com aquele brinquedo na sua infância, que é a melhor fase da nossa vida. Muitas vezes a gente traz tal qual o produto, muitas vezes a gente faz adequações, ou do ponto de vista de embalagem, ou cores, ou até introdução de alguma tecnologia, algum elemento eletrônico, para deixar esse produto apetitoso e interessante para a criança atual, mas sempre com respaldo de ter nos adultos esses embaixadores que nos auxiliam a levar esse produto até a criança, e com uma felicidade enorme, quando você pode reproduzir aquele momento de felicidade que você teve para um ente querido que está próximo de você. Vamos encerrando, estão apertando a gente, mas eu quero saber se você cumpriu a sua promessa de relançar o Ferrorama a partir daquela iniciativa lá na internet. Cumprimos. Eu acho que esse foi um projeto maravilhoso que utilizou a rede social, né, o Orkut, e houve esse desafio, né, para que esses antigos fãs, ou antigos consumidores e atuais fãs de Ferrorama, que sempre pediam para a Estrela voltar,
se propuseram a fazer esta penitência, de fazer o trenzinho caminhar nos 2 últimos quilômetros do caminho de Santiago de Compostela, tudo transmitido ao vivo para as redes sociais, e o trenzinho chegou na porta da Catedral de Santiago de Compostela e a Estrela relançou o ferrorama. Acho que foi um case maravilhoso para todos nós. Eu queria agradecer a presença de ambos e comunicar que terça-feira de carnaval, dia 3, nós não teremos programa. Voltamos com a primeira página, dia 10. Um bom carnaval a todos.